Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui, trazendo agora um novo assunto. Vamos falar hoje sobre aluguéis de carro, tá? Aluguéis de carro, vou focar principalmente em Estados Unidos, porque Estados Unidos é o que eu tenho mais experiência, nunca aluguei carro na Europa, mas os processos são relativamente similares, mas o meu foco realmente, como eu viajei mais, foi Estados Unidos. Então vou falar sobre Estados Unidos. Não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever, ligar o alerta e acompanhar essa nossa série aqui de Aprendendo a Viajar. O que nós precisamos para alugar carro? Nós precisamos de alguns documentos. Que documentos? A gente precisa do passaporte, a gente precisa da Carteira Nacional de Habilitação Brasileira e que esteja dentro da validade, o passaporte também, e precisamos de um cartão de crédito internacional. Isso é obrigatório. Pouquíssimas companhias de aluguel de carro aceitam você pagar em dinheiro. Então você precisa do cartão de crédito. No momento que você chega no balcão para fazer a sua reserva ou para ir lá buscar o carro, eles pedem que você entregue o seu cartão de crédito e eles fazem uma espécie de um bloqueio de $200 dentro do limite do seu cartão, como uma espécie de cheque calção, uma garantia de que pelo menos aquele valor eles têm como pegar de você em caso de algum problema. Então, isso é obrigatório e é uma forma de ver se seu cartão está válido, se ele está funcionando direitinho. E normalmente esses $200 são abatidos, né? Na verdade, eles não são faturados do seu cartão, ele fica bloqueado, mas não é cobrado. E ao final do tempo, quando você entrega o carro, esse valor é colocado junto com o valor total, né? Ele é subtraído e aí você paga o valor realmente do aluguel. Aqueles $200 vai junto ali, mas não somado, né? Vai dentro do total do valor contratado. Outra coisa muito comum é o pessoal que tem cartão de crédito Platinum ou esses cartões de crédito mais VIP, eles costumam ter um seguro de aluguel de carro embutido, mas existe aí uma pegadinha. Esse seguro é apenas para colisão e roubo. E aí tem uma série de seguros que são interessantes de você ter, que se você não tiver, você pode estar em problemas sérios. Vou dar um exemplo. Se por acaso você, sem querer, que ninguém bate de propósito, bater numa Ferrari, o seu seguro, que é o CDW e LDW, vem gratuitamente do seu cartão de crédito se você fizer o aluguel através do seu cartão, ele só cobre a colisão do veículo que você alugou. Mas a Ferrari que você bateu, todo o conserto dela, você vai ter que pagar do seu bolso. O seguro não contempla isso. Então, para isso, existem outros seguros que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Eu não uso, tá? Eu prefiro contratar direto uma empresa, um pacote que acaba saindo muito mais em conta, ter o pacote todo, do que querer contratar os seguros avulsos por uma companhia de aluguel de carro, e esse CDW e LDW já vem embutido, então isso sai muito mais em conta. Se eu for fazer isso fragmentado, acaba saindo mais caro, então não compensa. Então, mas essa é a minha opinião, cabe a você decidir o que você acha melhor, mas de qualquer forma você tem que ter o seguro contra terceiros, que é o exemplo desse caso que eu dei da Ferrari. Você não está completamente protegido. Outra dúvida que o pessoal tem é alugar aqui no Brasil o carro, né, antes de você ir viajar, ou alugar lá diretamente. Eu vou falar a minha opinião. Você pode, assim como nos hotéis, no vídeo dos hotéis que eu falei para vocês, que vocês podem ou deixar para pagar lá, ou então pagar antecipadamente, ou em parcelas, no carro você pode fazer a mesma coisa. Você tem que entrar em contato com uma companhia que presta esse serviço lá e você vai pagando aqui. Pode ser um Decolar da vida, pode ser uma empresa dessa também, ou uma empresa especializada em aluguel de carro. Você pode pagar em transação brasileira e parcelado, mas tem que ficar atento que muitas vezes esse valor é muito mais caro do que você fazendo um aluguel diretamente lá. Então eu prefiro pagar lá com cartão de crédito e deixar minha reserva antecipada, mas no site internacional. Outra possibilidade que a gente tem que ver é o seguinte: existe a empresa da atividade fim e existe as intermediárias. Você vai me perguntar, tá, em qual delas eu devo ir? Eu sempre recomendo que você deve pesquisar as duas. Eu vou explicar a diferença para vocês terem uma ideia.
Vou fazer um paralelo com a reserva de hotel. A reserva de hotel eu posso entrar no site do hotel e fazer minha reserva diretamente no site do hotel. Ou eu posso usar um intermediário, no meu gosto eu uso o Booking.com e vou lá, ele é um intermediário entre os hotéis e através dele eu faço a busca, através dele eu faço a reserva. Eu gosto, eu confio e nunca tive problemas e eles prestam um serviço de muita qualidade. E acaba saindo algumas vezes mais barato. Vou explicar porque às vezes sai mais barato. Vou dar um bom exemplo para vocês. As maiores companhias de aluguel de carro americana são hoje a Alamo e a Hertz. Estou gravando esse vídeo em abril de 2019. Pode ser que talvez daqui a 1, 2, 3 anos essa realidade de mercado seja diferente. Mas no caso, você entra no site da Alamo e faz uma busca, inclui todos os seguros que vêm no pacote dessa outra empresa que eu vou falar, e com essa outra empresa que eu vou falar, ela também reserva pela Alamo. Só que ela, assim como o Booking.com, ela tem um pacote enorme de aluguel de carros e ela compra a quantidade da Alamo muito grande e ela consegue no varejo fazer um preço menor do que a própria Alamo. Vou dar um outro exemplo. Se você for numa loja aqui no Brasil, Fast Shop, Ponto Frio, e for comprar uma televisão da Sony, você vai encontrar o preço mais barato do que se você entrar no site da Sony, na loja, e for ver a mesma televisão, que vai sair mais caro. Então, essa é uma modalidade varejista que tem por aí, que esses grupos que compram em grande quantidade conseguem vender um valor menor à unidade. E se você for no site da Alamo, mesmo você se cadastrando como cliente fidelidade, que no caso da Alamo chama Alamo Insider, a Hertz tem o deles também. Quando você é Alamo Insider, ele vai te dar um desconto também, por você ser esse cliente registrado, fiel. Mesmo você fazendo como Alamo Insider a cotação e colocando as mesmas condições que vai estar no outro pacote, alugando com a mesma Alamo, só que através desse intermediário, o preço costuma ficar bastante mais caro. Às vezes chega quase ao dobro, para você ter uma ideia da diferença enorme que é. Então, eu prefiro comprar com essa intermediária, que é uma intermediária confiável, que eu já usei várias vezes. Existem muitas outras, tá? Mas eu já usei diversas vezes essa e eu recomendo. Não ganho 1 centavo deles, tá? Mas eu uso frequentemente. Chama Happy Tour USA. Happy de feliz, Tour, né, de tour, e USA de Estados Unidos. Então o site chama happytourusa.com e lá você vai escolher, ele vai te dar o preço com várias locadoras. Você vai botar o local que você vai pegar o carro, a data que você vai pegar o carro, a categoria, porque os carros têm categorias. Você não vai escolher o carro, mas, por exemplo, dentro da categoria luxo, aí tem lá BMW, Mercedes, e aí o que tiver disponível na hora você vai ser contemplado, mas tudo dentro da mesma categoria. Categoria de carros conversíveis, categoria de carros minivan, aí tem carros da Dodge, carros da Chrysler, tem carros diversos. Você vai escolher a categoria que você quer alugar. Importante você verificar isso, e aí quando você fizer a busca, você vai colocar o local que você quer buscar o carro, a data que você quer buscar, a data que você quer entregar e o local que você quer entregar. Como assim o local que você quer entregar? Às vezes você quer estar numa cidade e entregar esse carro numa outra cidade. Não necessariamente você vai entregar no mesmo local de origem. E você paga uma diferença financeira por essa comodidade. Depois que você mandar buscar, ele vai listar várias empresas com os valores diferenciados e por categoria, e aí você vai ver qual que mais te interessa. Dentre essas vai estar lá Alamo e Hertz. Eu gosto muito da Alamo e já usei muito a Hertz, mas a minha preferência sempre é pela Alamo. Também não ganho 1 centavo com isso, mas é meu gosto. Tem uma diferença que eu experimentei algumas vezes, embora dizem que a Hertz tem essa possibilidade, mas eu nunca vivenciei, que é o seguinte: na Alamo, você vai lá buscar no parque de garagem da empresa, tem os corredores com as categorias e você escolhe o carro que você quiser dentro daquela categoria. A chave está sempre no para-brisa, e aí você vai lá, abre o carro, olha, vê um modelo dentro da categoria escolhida.
Já a Hertz, nas experiências que eu tive, me deram a chave do carro e o número da garagem para eu buscar aquele carro específico. Na Alamo eu tive a opção de o corredor da categoria e ir lá escolher qual que eu quero. Então, assim, foi uma vantagem. Então, isso me cativou na Alamo. Dizem que a Hertz, em alguns lugares, é assim também. Eu alugo sempre pela Rapture USA porque ele vem com um pacote de seguros de proteção contra terceiros para $1 milhão, já vem com CDW, LDW, vem com direito a condutor adicional gratuito. Nas empresas, se você alugar diretamente com a Alamo, tem uma tarifa que você cobra por dia para isso. Outra coisa importante, deixa eu deixar claro, condutor adicional é você dirigir e poder eleger uma outra pessoa para poder dirigir também aquele carro e estar coberto pelas proteções. Se você não colocar, e essa pessoa vai ter que fornecer a carteira de habilitação dela, passaporte dela, para ficar no contrato. Se você entregar o carro para alguém que não tem o nome no contrato com a documentação adequada, se acontecer algum sinistro com o carro, bater, o seguro não vai cobrir. Então é importante que você registre esse condutor adicional direitinho, se você pretende entregar o carro para alguém. Outra coisa, se você for o condutor adicional, ou se for você o principal com idade abaixo de 25 anos, o aluguel do carro costuma ficar bem mais caro, porque envolve uma outra camada de risco. É igual quando a gente faz o seguro do nosso carro aqui no Brasil e eles perguntam se tem alguém que vai dirigir o carro com mais de 25 anos, e aí tem um valor a mais por isso. Então lá tem isso também. Em média fica $70 por dia por condutor adicional. Pelo condutor adicional não. O condutor adicional tem uma taxa e se ele for abaixo de 25 é mais $70 por dia. Então ficar atento a isso também para que você, quando estiver planejando, ver se o seu condutor adicional vai ter mais de 25 ou menos de 25. Normalmente o condutor adicional é cobrado à parte. Agora, em estados como a Califórnia, existe uma lei estadual que obriga a não cobrar o condutor adicional quando o condutor adicional é seu marido ou sua mulher. Porque poderia, em caso de emergência, pegar o carro para levar para um hospital, alguma coisa assim. Você não precisa pagar o condutor adicional se o estado que você tiver uma lei parecida. Eu sei que na Califórnia tem porque eu estive lá e usufruí disso. Mas quando você compra com a Rapture USA, já tem o condutor adicional gratuito, mesmo onde não cobram e mesmo onde cobram. Então eu gosto muito da Rapture USA, que faz um preço melhor para eu alugar carro da Alamo do que a própria Alamo faz o preço para mim, e tem esse condutor adicional gratuito e outras facilidades, tudo embutido num preço bom. Então é a minha opção. Lá só paga com cartão de crédito e você paga diretamente para a Alamo, tá? Você não vai pagar para a Rapture. Na Rapture você só faz a reserva. Quando você pagar, a Alamo seguramente tem registrado que aquilo foi pela Rapture e vai repassar o valor devido para a Rapture. Você não precisa pagar nada antecipado, você vai pagar somente quando entregar o carro. Existe um seguro chamado Road Assistance. O Road Assistance é legal para você usar quando você vai fazer uma road trip. Você vai fazer várias cidades de carro e parando em várias delas, e durante um percurso entre uma cidade e outra, às vezes você não tem assistência se der algum problema. E o Road Assistance te traz isso. Tem a questão do reboque, se você perder a sua chave, se você trancar a chave com o carro dentro, se o seu pneu esvaziar, eles vão te dar toda a cobertura a nível nacional e vale a pena quando você vai fazer uma road trip. Agora, se você vai ficar em Orlando, circulando em toda a área urbana apenas ali, então às vezes não é tão necessário assim você ter o Road Assistance. Agora, por uma questão de conforto, você pode optar por tê-lo, mas numa road trip eu acho que ele se faz muito necessário. Aconteceu um incidente, como que eu devo proceder? Vou contar uma história para vocês. Eu estava fazendo em 2018 a viagem com a minha mãe e meu filho. Nós pegamos um avião, fomos para São Francisco. São Francisco nós fizemos todo o trecho ali da cidade de transporte público, porque é uma cidade que não se justifica você ficar alugando o carro, porque o estacionamento é complicado, é caro. Então, assim, recomendo que, se for para São Francisco, utilize bastante o transporte público ou então o Uber, que é muito mais interessante. Mas, enfim, normalmente quando você vai sair de São Francisco para começar a sua road trip, aí você pega o carro na empresa que você resolveu alugar
e você inicia a sua road trip. Então, assim fizemos. Pegamos o carro na Hertz, que fica ali perto da Union Square, né, a praça que tem em São Francisco, e 5 minutos depois que eu saí, uma americana veio e bateu 2 vezes por trás no meu carro. 2 vezes, não foi só uma não, 2. E aí encostamos o carro, ela estava toda apavorada e eu também, assim, muito azar, né? Ia começar uma viagem, uma situação muito chata. Ela disse que reconhecia a culpa dela e tudo isso, aí deu a carteira de motorista dela para eu fotografar. Eu tirei foto da placa do carro dela, ela encostou o carro, ela estava atrasada para um compromisso. E aí eu telefonei para a Hertz, né? Peguei no contrato o telefone de emergência e assim que eu fui atendido, né? Tudo isso em inglês. O atendente me perguntou se estávamos todos em segurança, se alguém tinha se machucado. Aí eu avisei que não. Ele falou, ok, então me passe o número do seu contrato e vamos verificar direitinho. Aí eu expliquei tudo, passei o número do contrato, perguntei como eu deveria proceder, falei que eu tinha tirado as fotos e tudo. E aí ele me passou um e-mail, eu enviei por e-mail para ele a foto do carro, da onde bateu, da placa do carro da outra pessoa, carteira de habilitação da outra pessoa. E ao final, depois, 20 dias depois de eu ter rodado, ele me perguntou se eu conseguia levar o carro até uma loja deles. Aí eu falei, não, o carro a princípio está normal, ele apenas arranhou o para-choque, mas a princípio não é nada demais. E aí ele perguntou, deixou claro que se não tivesse condições, de dirigir, eu ia até uma loja para trocar, e se não tivesse, ele ia mandar um reboque. Ele falou também que falou assim, se o senhor quiser, você pode trocar por um outro carro, caso esse apresente algum problema, em qualquer uma das nossas lojas. Basta levar o seu contrato e fazer a troca. Aí eu agradeci e eu usei o carro, não apresentou nenhum problema e eu fiz o resto da viagem normal em Las Vegas, onde era a última cidade da nossa viagem. Eu fui na empresa, entreguei o carro, a pessoa olhou lá e não viu nenhum problema. Eu citei, né, o caso que tinha acontecido um acidente, ela verificou tudo lá, viu se tinha alguma coisa no sistema acusando que eu precisava fazer alguma coisa, eu não precisei fazer nada. Por quê? Porque eu tinha a grande maioria dos seguros já incluso no meu pacote. Uma coisa que eu queria lembrar, a questão da gasolina, tem lá a opção de entregar com tanque cheio. Eu prefiro entregar com tanque cheio. O que é isso? Você recebe o carro com tanque cheio e você pode entregar o carro com tanque vazio, com tanque pela metade. Você não precisa se preocupar com isso. Se você não optar por esse serviço, você obrigatoriamente tem que procurar, perto da onde você vai deixar o carro, um posto de gasolina, encher o tanque e entregar ele com o tanque cheio. Então, assim, eu prefiro pagar por esse serviço, vale a pena. E sem contar que você está voltando para o Brasil, cheio de mala, preocupado se esqueceu alguma coisa no hotel, preocupado com os horários para entregar o carro, para chegar no aeroporto, carregar as malas da loja do aluguel de carro até o aeroporto, que às vezes não é dentro do aeroporto, mas é numa área separada que você pega um ônibus até o aeroporto. Então, assim, tem todo um trâmite de coisas que você tem que fazer. Eu acho besteira você deixar, ainda mais num lugar que você não conhece bem e não sabe onde tem posto de gasolina perto. Eu recomendo que vocês peguem esse serviço de tanque cheio, que vale a pena. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa aquele gostei aqui, o like e inscreve no canal, marca o sininho para que você receba o alerta de todos os vídeos que a gente está fazendo aqui para vocês, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.